A Segunda Guerra Mundial foi um caldeirão de inovação. Movida pelo desespero e ambição, a Alemanha nazista despejou recursos no desenvolvimento de armamentos avançados. Essas Wunderwaffen, ou armas maravilhosas, tinham a intenção de virar o jogo da guerra. No entanto, entre os foguetes V2 e os aviões a jato, surgiram rumores de um projeto muito mais enigmático, de Glock, o sino nazista. Envolto em segredo, a verdadeira natureza do sino permanece um mistério. Era uma arma de poder inimaginável? Uma ferramenta para dobrar o espaço e o tempo? Ou meramente um produto da paranoia e especulação do tempo de guerra? A resposta, ao que parece, está enterrada sob camadas de documentos confidenciais, relatos conflitantes e as ruínas do Terceiro Reich. As descrições do sino, embora fragmentadas, pintam a imagem de um dispositivo bizarro e tecnologicamente ambicioso. Relatos sugerem uma estrutura semelhante ao seu homônimo, com aproximadamente 2,70 metros de altura e 1,5 metros de largura. Seu núcleo supostamente abrigava 2 cilindros em contrarrotação, girando em altas velocidades. Dentro desses cilindros, uma substância misteriosa chamada Cerium 525 era supostamente usada. Essa substância, possivelmente um isótopo altamente radioativo, é dita ter emitido um brilho violeta pálido e causado doenças graves entre os técnicos próximos. As necessidades de energia do sino eram imensas, consumindo enormes quantidades de energia e exigindo uma instalação dedicada perto da mina Wenceslas, na Polônia. Especulações sobre o propósito do sino circulam há décadas. Uma das teorias mais persistentes sugere que foi uma tentativa de controlar a antigravidade. Essa teoria se baseia em relatos dos estranhos efeitos do sino em seus arredores, incluindo a alegada levitação de objetos próximos. Os defensores apontam para o conhecido interesse da Alemanha nazista em pesquisas sobre antigravidade. Eles argumentam que o sino, com sua configuração única, e o misterioso Cerium 525, poderia ter sido um protótipo para um sistema de propulsão revolucionário. Essa tecnologia teria implicações profundas para a guerra, potencialmente levando ao desenvolvimento de aeronaves de manobrabilidade e velocidade sem precedentes. Enquanto a teoria da antigravidade ganhou força, alguns pesquisadores propõem possibilidades ainda mais radicais. Seria o sino algo muito mais estranho do que uma mera arma? Alguns especulam que era, na verdade, um dispositivo capaz de manipular o tempo ou até mesmo abrir portais para outras dimensões. Essas alegações, embora sem dúvida intrigantes, permanecem altamente especulativas. Elas geralmente se baseiam em pesquisas esotéricas nazistas, em áreas como física teórica e ocultismo. Embora os nazistas tenham explorado caminhos científicos não convencionais, a noção do sino como uma máquina do tempo ou portal dimensional permanece firmemente no reino da ficção científica. Seção 5. O desaparecimento de Die Glocke. À medida que as forças aliadas se aproximavam da Alemanha, o sino desapareceu. Seu destino permanece um dos mistérios mais duradouros da Segunda Guerra Mundial. Ele caiu nas mãos do inimigo ou foi levado pelos nazistas em fuga. A teoria mais comum sugere que o sino, junto com outros projetos de pesquisa avançados, foi transportado para um local secreto. Alguns acreditam que este local seja dentro da própria Alemanha, escondido em bunkers subterrâneos ou instalações remotas nas montanhas. Outros propõem uma teoria mais audaciosa, que o sino foi enviado para a América do Sul, onde muitos nazistas de alto escalão buscaram refúgio após a guerra. Seção 6. A jornada secreta de Kammler. O desaparecimento do sino é frequentemente ligado à figura enigmática do general Hans Kammler. Oficial de alto escalão da SS e engenheiro,
Kammler supervisionou o desenvolvimento e a produção de muitas das armas secretas da Alemanha, incluindo o programa de foguetes V2. Seu conhecimento do projeto do sino, combinado com sua autoridade e acesso a recursos, o tornam uma figura-chave no mistério. Alguns pesquisadores acreditam que Kammler, reconhecendo que a guerra estava perdida, fez um acordo com os americanos ou com os soviéticos. Em troca de sua experiência e conhecimento da tecnologia nazista avançada, incluindo o sino, ele receberia imunidade e passagem segura. Esta teoria, embora carente de evidências concretas, é alimentada pelo fato de que o destino de Kammler permanece desconhecido até hoje. Seção 7. Os espólios da guerra. A possibilidade de o sino ter caído nas mãos dos Estados Unidos ou da União Soviética alimentou inúmeras teorias da conspiração. Alguma dessas superpotências adquiriu o sino e continuou seu desenvolvimento em segredo? Os proponentes dessa teoria apontam para os avanços tecnológicos feitos por ambos os países na era pós-guerra, particularmente nos campos aeroespacial e de propulsão. Será que alguns desses avanços, questionam eles, poderiam ser atribuídos à tecnologia nazista capturada, incluindo o enigmático sino? Seção 8. Ecos na tecnologia moderna. A falta de evidências concretas não impediu que pesquisadores e entusiastas traçassem paralelos entre o sino e certas tecnologias modernas. Alguns apontam para as semelhanças entre os supostos efeitos antigravitacionais do sino e os princípios por trás da pesquisa moderna sobre geradores de ondas gravitacionais de alta frequência. Outros veem ecos do sino em projetos confidenciais, como o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais da Força Aérea do Zeporo, ou AAIP, que investigou relatos de fenômenos aéreos não identificados. Embora essas conexões permaneçam especulativas, elas alimentam a imaginação e levantam questões intrigantes sobre o legado potencial do sino nazista. Seção 9. Entre a realidade e a fantasia. O sino nazista ocupa um espaço estranho entre a história documentada e a ficção especulativa. Embora não haja dúvida de que a Alemanha nazista se envolveu em projetos de pesquisa ambiciosos e muitas vezes bizarros, a existência do sino permanece um tema de debate. Os céticos argumentam que as evidências que sustentam a existência do sino são frágeis, na melhor das hipóteses, baseadas em relatos anedóticos, documentos questionáveis e interpretações de um punhado de pesquisadores. Eles sugerem que o sino é mais provavelmente um produto da desinformação da Guerra Fria, alimentado pelo fascínio pelo ocultismo nazista e armas secretas. Seção 10. A ressonância duradoura do sino. Apesar do ceticismo, a lenda do sino nazista continua a cativar. Sua natureza enigmática, a possibilidade tentadora de tecnologia avançada perdida no tempo e o fascínio duradouro pelos mistérios do Terceiro Reich garantem que o sino continue a ressoar na cultura popular e na especulação histórica. Seja uma arma real, um produto da paranoia do tempo de guerra ou algo ainda mais estranho, o sino nazista permanece como um testemunho do poder duradouro do mistério e da atração pelo desconhecido. Ele serve como um lembrete de que alguns segredos, enterrados sob os escombros da história, podem nunca ser totalmente desenterrados. Gostou? Curte e se inscreva para mais conteúdos como esse.